Pedro Duran. Agora vamos falar sobre aquele caso do delator do PCC que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos no fim do ano passado, em novembro do ano passado. Uma operação do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra um delegado suspeito de envolvimento com Vinícius Gritzbach. Ele, esse delator do PCC, que foi morto no aeroporto de Guarulhos. Pedro Duran vai trazer para a gente, então, o balanço dessa operação, Pedro, e principalmente, o avanço dessas investigações, porque tem novidade. Sim, para o bem e para o mal, novidades boas e ruins para a investigação, Carol, por causa do seguinte, para começo de conversa, eu conversei com algumas pessoas da Força Tarefa ontem que me disseram assim: sabemos e temos clareza que o PCC tinha sim interesse na execução, na morte, em que Antônio Vinícius Gritzbach sumisse do mapa. Mas, neste momento da investigação, esta não é a nossa principal tese. Afastamos a tese de que o PCC seja o responsável pela morte do empresário nesta cena que vocês veem aí no aeroporto de Guarulhos no último dia 8 de novembro. Qual é, portanto, a tese dos investigadores nesse momento? Que policiais tenham ordenado a morte de Antônio Vinícius Gritzbach e tenham feito isso coadunados com os seguranças privados do Gritzbach, que eram policiais militares que estavam fazendo bico. E eles, quando defendem essa tese, dizem que há um elo entre o Antônio Vinícius Gritzbach e a Polícia Civil, que é um advogado, que foi advogado do Gritzbach até pouco tempo antes dele fechar essa delação premiada. E que também foi o articulador dessa segurança privada. Então, este advogado seria a pessoa que teria negociado com a Polícia Civil os termos da delação, os desdobramentos dessa delação, mas também teria ajudado o Antônio Vinícius Gritzbach a formar esse grupo de policiais militares que atuaram como seguranças privados para ele e que hoje estão presos. Aliás, sobre esses policiais militares, tem dois fatos que a investigação descobriu que são relevantes. Primeiro, eles tiveram enriquecimento incompatível com o salário ao longo dos últimos anos. Ganharam mais dinheiro do que, de fato, o salário previa e acabaram tendo vários sinais de enriquecimento. Não entramos nesse detalhe, mas é bom que se diga que quem também está envolvida nessa investigação é a Receita Federal e a COAF, que estão vasculhando os históricos financeiros, os dados bancários desses policiais e de outros investigados. Um outro detalhe que chama a atenção que a investigação descobriu é o fato de que esses policiais trocaram de telefone pouco antes da operação que acabou com a prisão deles e efetivamente da morte do Antônio Vinícius Gritzbach. E isso para a polícia tem sido um elemento que chama a atenção para um terceiro ponto, que é o número de vazamentos dessa investigação. Eles têm a clareza, nesse momento, a força-tarefa, de que há um fluxo de vazamento muito intenso dentro da polícia, da cúpula da polícia, e que tem feito com que esses investigados troquem de telefone, joguem fora os telefones, se desfaçam de provas ou até mesmo fujam. Tem um elemento importante para essa investigação, que é o Cauê Coelho Amaral, que é aquele olheiro que também aparece nas imagens, que teria sido o sujeito que avisou os executores que o Gritzbach estava saindo da área de desembarque e indo para a saída do aeroporto. Sobre esse olheiro, a investigação perdeu o rastro dele. Eles tinham a informação de que ele tinha ido para o Rio de Janeiro, estava escondido em uma das comunidades do Rio de Janeiro, e neste momento eles acreditam que ele possa até ter sido executado por conta da grande repercussão que teria tido esse envolvimento do PCC com as quadrilhas, com o crime organizado lá no Rio de Janeiro, para cobertar o Cauê Amaral. Tem muita novidade que o Pedro Duran traz para a gente. Pedro, quando a gente coloca essa possibilidade investigada do envolvimento dos policiais, esses policiais também estariam envolvidos com o PCC? Sim, porque de certa forma o PCC teria uma relação com os policiais
para acobertamento em algumas investigações, propina, corrupção, e isso teria motivado, inclusive, esse esforço dos policiais para tentar se blindarem de serem descobertos dessa corrupção. Então, há um elo... Atuavam em conjunto. Atuavam em conjunto. Há um elo entre o crime organizado e a polícia, especificamente a Polícia Civil de São Paulo, que poderia ter levado à morte do Antônio Vinícius Gritzba. Essa é a principal tese da Força Tarefa hoje. Diante dessa possibilidade investigada, temos inclusive reação política. Temos reação política. Eu conversei com o Paulo Fiorilo, que é o deputado e líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles já reuniram 17 assinaturas para abrir uma CPI que pode investigar as causas e as consequências justamente desse envolvimento que você citava, Carol, entre o crime organizado e as polícias de São Paulo. No caso da CPI, a intenção é mirar a Polícia Civil e Polícia Militar. É bom que se diga que para que uma CPI seja aberta na Assembleia Legislativa, ela precisa de mais de 30 assinaturas. Nesse momento eles têm 17. É muito difícil que eles consigam politicamente avançar com esse tema em meio a essa formação do governo Tarcísio de Freitas, que tem maioria na Assembleia Legislativa, como tinham os governos do PSDB. Mas perguntei à cúpula do governo Tarcísio, à cúpula de segurança, como que eles viam. Porque se de fato for comprovado que a polícia e os policiais têm envolvimento com a morte do Antônio Vinícius Gritzba, isso pode ter um custo político alto para o governador de São Paulo. E a resposta que eles me deram foi: é melhor tomar esse remédio amargo do que deixar a doença permanecer por muito tempo. Então, talvez, quem sabe, se isso for comprovado e se eles conseguirem prender os responsáveis, como fizeram essa operação ontem contra um delegado de classe especial, que é o nível mais alto da Polícia Civil, talvez o governador Tarcísio possa ser reconhecido como aquele que ajudou a eliminar essa banda podre da Polícia de São Paulo. É um trabalho hercúleo, é uma discussão polêmica, tem impactos políticos e tem também os desdobramentos dessa investigação que já dura meses sem conseguir, de fato, prender e identificar o mandante desse crime que ainda permanece em aberto, Carol. Porque a narrativa política também vai sendo construída, né, Pedro? Pedro Duran trazendo pra gente novidades sobre o caso que seguiremos acompanhando. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.